Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ana, esse é meu colega Caio, e nós estamos aqui para mais um vídeo é, do ciclo de debates online do livro Poesia e Pensamento Ocidental. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura através do Fundo Estadual de Cultura com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc de apoio emergencial ao setor de cultura. E agora nós vamos dar início ao debate voltado ao poema Sei que Nada Sei, de Mardônio Barros. Caio, você pode dar início recitando o poema para a gente? Sim, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que nada sei. Não sei, quero saber. Amo saber, mas não sei. O que não sei, amo. O que sei, duvido. Só sei que nada sei. Sobre nada, eu sei em demasia. Ausências de respostas é minha principal marca. Tenho interrogações para dar e vender, mas não vendo, pois tenho compulsão pela pergunta. Tenho paixão delirante pela dúvida e sigo sem saber. Bem socrático, né? Só sei que nada sei. A afirmação socrática a respeito do conhecimento, né? Das indagações que o próprio Sócrates fazia lá na Atenas e das respostas que ele recebia sem receber, né? Porque ele forçava, era o método maêutico, né? Por que era o método maêutico, né? Maêutica significa parteiro, né? Parto de ideias. A mãe dele era parteira, então ele dizia que era um método maêutico, um método de fazer um parto das ideias, né? Sócrates ele era meio cínico, não no sentido do cinismo da filosofia cínica, mas cínico no sentido moderno agora mesmo. Ele era bem cínico, né? Ele era capaz de chegar para você e perguntar algo que ele sabia, assim, dentro da explicação oficial daquele saber, ele sabia. E esperar que você respondesse coisas que, ao passo que ia respondendo, ia redescobrindo a sua própria ignorância, né? Esse era um método socrático, né? Não era descobrir a ignorância do sujeito, era redescobrir. Né? Você se redescobrindo como ignorante, né? Isso é de um cinismo, mas é de um brilhantismo absurdo também, né, gente? Então, o poema que a gente tem em mãos hoje, a gente vai discutir um pouco, ele está o tempo todo nesse significado, né? De, de amor à dúvida, de afirmar que não sabe de fato, aquilo que julga saber, e também não quer saber porque ama a dúvida, tem paixão delirante pela dúvida. Então é um poema meio kamikaze, né? Você vai caindo direto até chegar no último verso, né? E refletir acerca desse poema, assim, na filosofia socrática, né? E eu acho que dá para redescobrir algumas coisas dentro da descoberta que a gente acabou de fazer desse poema, né? Que é o método socrático da maêutica, etc. Bom, o poema eu acho assim que ele é meio uma definição do que foi a trajetória do Sócrates, né? Uma trajetória assim completamente exagerada, diria assim, mas estritamente necessária em busca do conhecimento. O Sócrates, ele tinha uma capacidade inesgotável de sair por aí questionando, indagando e absorver a ignorância dos outros como uma afirmação da própria filosofia que ele estava propondo, que é de mostrar, ensinar, ser didático, né? Quase um pedagogo, anacronicamente falando, que as pessoas elas não sabem de fato as coisas que eram que são repassadas para elas, né? Porque se você pega prestar atenção, isso é uma opinião minha, uma forma de pensar minha, para melhor falar, não opinião, que a gente compreende que todo o conhecimento que nós temos, em sua grande maioria, é advindo da informação, né? Daquilo que nos foi informado e tal. E isso é passível de ignorância.
Porque, como a gente sabe, existe informação boa e informação ruim. Imagina isso lá na Grécia Antiga, né, gente? Que não tinha a tecnologia é, que a gente tem hoje, nem mínima sequer, para fazer qualquer tipo de fake news em velocidade instantânea, né? Hoje em dia você manda o WhatsApp, microsegundos, a mentira chegou no ouvido do colega e tal, não sei o quê. Então, naquele tempo não. Naquele tempo era diferente. As coisas iam passando, a, a mentira ia passando até que virava verdade, na marra. Hoje não, hoje é mentira mesmo. Você joga lá, a pessoa pega a mentira e passa para outro, passa para outro. Em questão de minutos, se espalhou uma fake news no país inteiro, no mundo inteiro. Naquele período não era bem assim, né? Tanto que o Sócrates foi condenado justamente por causa de uma fake news, né? Pelo menos na minha opinião, aquilo foi uma fake news. Dizer que ele corrompeu a juventude e tal, não sei o quê. Primeira fake Tudo news da foi história. repassado. É, a primeira fake news da história. E depois houve outros fake news piores, né? Você pegar lá no século I, o que foi o século I, né? Depois de Jesus, Jesus também sofreu uma fake news, né? Foi um cara também muito, muito célebre na história, tanto que a dividiu, né? Que sofreu também bastante com intrigas, mentiras, fofocas, etc. E a correlação histórica, que é quase uma explicação, é, digamos assim, epistemológica da história do Sócrates, dessas duas pequenas coisinhas aí, né? Da condenação dele à morte, né, com esse falatório que fizeram sobre, a respeito dele, tanto na trajetória dele de retirar de ti uma ignorância que é tua própria, mas que tu julga pela informação oficial, seja pelos conceitos oficiais de algo, é correta, né? Então ele ficava te indagando, te indagando, te indagando, até você perceber que chega um momento que você realmente não dá conta do conhecimento. Né? E não é tão simples assim, né? Então, esse poema, ele, desses poemas que a gente conversou até agora e tal, esse, para mim, na minha percepção, é o poema mais prosaico. O que é uma prosa, o que é um poema, né? Poema respeita certos tipos estéticos, né? Versos, cestilhas, é, sabe? Separações de parágrafos, enfim, sonetos, respeita uma lógica estrutural, estética, né? A prosa não. A prosa ela não respeita tanto essas questões estruturais de estética. A estética da prosa ela é mais livre, é mais verso livre, entendeu? Se aproxega ali na poesia moderna, nos poemas do Drummond, do Leminski. Então, é um poema geralmente maior, com versos maiores, com estrofe única, como este poema, por exemplo, né? É um poema maior, com versos maiores, né? Extensões maiores, e eles mais conversam do que ter uma estética ritmada ou, ou uma rítmica que não é tão rimada, entendeu? Ele usa mais uma explicação, digamos assim. A estética dele está contida aí, né? Da prosa. Essa é uma forma mais branda e mais sucinta de explicar, por exemplo, a diferença entre um poema que respeita algumas questões estéticas estruturais, e a gente pega algumas escolas, como, por exemplo, o parnasianismo e o simbolismo, etc. E a gente consegue fazer algumas correlações aí. Então, Ana, teu microfone está aberto, tá fazendo muito barulho. Acho que Tá, deu foi certo. bom. É que eu tinha caído aqui de você. Pronto. Aí, para a gente continuar aqui nessa, nessa explicação, né, sobre a estrutura desse poema que eu acabei de dar, é mais ou menos isso, gente. Né? A diferença desse para os demais. E eu, por exemplo, particularmente, prefiro prosa do que poemas que respeitam estruturas estéticas. Tipo, um poema parnasiano, por exemplo, é muito métrico, tem muita métrica,
um poema simbólico, do simbolismo, né? Não é bem simbólico, mas do simbolismo, um poema simbolista. Ele, que para citar uma grande autora, Cecília Meirelles, era da poesia simbolista, por exemplo. O simbolismo ele tem mais questões de afetividade nos versos. E eles se completam não de forma muito rimada, mas de forma complementar. Né? O verso do carinho complementar. Pelo menos é o que eu percebo muito fortemente lendo Cecília Meirelles, por exemplo. E poesia do simbolismo. Então, para me pegar um poeta de comparação, Olavo Bilac, por exemplo, era do movimento parnasiano. E você não vai encontrar um poema do Olavo Bilac que não seja detalhadamente métrico, na estrutura, nas palavras que são utilizadas, nos estrofes que tem, né? São sonetos, na maioria das vezes. Então, para explicar um pouco essa diferença, esse poema, ele é uma prosa, um poema prosaico, né? Na minha concepção. E ele é um poema prosaico e tem muito conteúdo histórico, acima de tudo, e personalístico, né? Até que trata exclusivamente de um poeta em si, né? Aquele outro poema que a gente discutiu no vídeo passado, que era dualidade platônica, né, por exemplo. Claro que você vai dizer, mas no título do poema, dualidade platônica aparece muito mais direto para Platão do que nesse. Sei que nada sei. Mas não é, né? Porque a gente está tratando com a linguagem escrita, né? E o título desse poema é uma frase dita pelo próprio poeta, né? Pelo próprio. É porque eu confundo o Sócrates com o poeta. Isso meus colegas de curso não gostam tanto. Mas aqui é a frase do filósofo Sócrates, né? Sei que nada sei. É muito mais direto, porque a gente está tratando de uma linguagem escrita, né? E o outro que era dualidade platônica, diz respeito mais acerca do personagem Platão, por causa da popularidade do termo platônico, amor platônico, não sei o quê, do que esse, por exemplo. Esse aqui é um poema de personalidade, histórico, prosaico, direto, né? O próprio título dele já diz de quem se trata. Basta você conhecer o Sócrates, que eu acho que muita gente conhece, né, ao redor do mundo. Eu, pelo menos, deveria conhecer. O outro é mais isso, é mais figurativo, digamos assim. Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão estrutural do poema, desse poema que a gente está tratando, mas também conteudista, né, dela, a questão conteudista. Então, eu vou ler alguns versos e vou tentar me desvencilhar da filosofia socrática, o que é muito difícil, porque o poema realmente é muito direcionado. Isso, mais uma vez, para provar que a gente consegue redirecionar algumas características de personalidade do poema para traçar algumas concepções que a gente faz, né? Algumas acepções que são as nossas criações. Não sei, quero saber. Parece um diálogo, né? No primeiro, isso não é um diálogo, mas parece, né? Parece que alguém afirma que não sabe, que é o próprio eu lírico do poema afirmando, já que aqui não há indicação gramatical que é uma conversa, até porque o poema não precisa disso, né? Eu já ia estar me minimalizando dentro das concepções que a gente pode criar do poema. Mas se você fizer uma leitura do texto como coisa gramatical, você não percebe aqui nada a respeito de um diálogo. Mas dentro da minha leitura, que é absolutamente abstrativa, porque isto é um poema, mais uma vez, complementando o vídeo anterior, na minha concepção de leitura, isto aqui é um diálogo. E eu posso fazer isso, é a minha liberdade poética. E o texto em si também traz isso, porque é prosaico, é uma prosa. E uma prosa quase sempre é uma conversa do autor com o eu lírico dele. Que diabo é isso, né? Lembra Clarice Lispector, que escrevia se É, perguntando, né? maravilhoso, maravilhoso. Isso mesmo, perfeito. Eu trouxe aqui uma autora que faz total sentido dentro da minha interpretação desse texto aqui, que eu não tinha conseguido correlacionar. A Clarice Lispector, ela tinha essa profundidade com ela mesma que não precisava
que ela desse travessões quando você fosse ler um diálogo, ela desse ponto e vírgula quando você fosse é, ler um complemento de uma frase ou de um, sei lá, um adjetivo que ela deu para uma personagem, porque é muito profundo e o texto é muito claro. Assim, claro que eu digo a visão estética. A compreensão do texto da Clarice não é clara, é muito complicado, inclusive. É um texto muito difícil de ler. Mas com muito esforço, vontade e compreensão de que o texto é abstrativo, você vai amar Clarice Lispector. Ela mesma dizia que algumas coisas dela ela nem... Tem uma entrevista muito famosa dela, da década de 70 para a TV Cultura, que é muito conhecida, que ela diz, o repórter pergunta a ela, inclusive, se ela tem alguma história que ela escrevia, algum livro, algum, não sei, alguma anedota da época da infância dela, da primeira juventude, da primeira adolescência, né? E ele pergunta se ela tinha alguma coisa que ela escrevia e tal. E ela responde: eu tinha uma coisa que eu escrevia, era uma história que não acabava nunca. Eu escrevia, a história nunca acabava. E em determinado momento que ela está explicando isso, ela é assaltada por uma lembrança de um texto que ela escreveu a respeito de um sujeito que era pobre, uma personagem pobre, preta, periférica, com certeza, que é morto pela polícia. Isso ela descrevendo o texto que ela escreveu. E você vê, você percebe uma revolta assim, inerente, que parece que alguém fez algo com ela, que não foi ela que escreveu, parece que a história é real. Porque ela sente uma revolta absurda e ela diz: não precisava de não sei quantos tiros, né? Só precisava um para matar. A revolta dela é essa, que o sujeito, a personagem, foi morto num texto pela polícia com diversos disparos de armas de fogo. E ela tá revoltada. Na entrevista você percebe que ele não precisava ser morto desse jeito, né? Ou seja, uma humilhação, você entender a revolta da Clarice, eu pelo menos compreendi ali uma revolta, a violação do corpo, por exemplo, como coisa última da morte. Porque a existência da gente, ela é observada pelo movimento, né? A partir do momento que o meu corpo é inerte, eu não tenho vida, né? Inclusive, isso é uma discussão muito forte dentro da reflexão médica a respeito do coma, por exemplo, do coma profundo, sabe? Da atividade cerebral, de questões médicas mesmo, físicas, biológicas. E a revolta da Clarice parece uma coisa psicológica, entende? Tipo, você só precisava de um disparo para cessar a vida daquele sujeito. E você deu vários, né? Deu vários, ou seja, é a violação do corpo quanto coisa que já não suporta mais a morte, e mesmo assim é sujeito que sofre humilhação. Ou seja, parece que o corpo também é algo que tem vida e merece respeito, mesmo sem a existência em si daquela pessoa. Né? É um simbolismo de vida enraizada dentro do objeto. O corpo ele pode ser visto como um objeto dentro, claro, de uma reflexão em que não há vida mais, em que não há existência, em que é matéria para a posteridade, que vai virar lá petróleo. É uma conversa até um pouco esquisita, né? Melancólica e tal, mas o corpo como coisa morta, ele configura ainda uma legalidade. É isso que eu percebi na Clarice, né? A legalidade do corpo, né? Aquele corpo que só precisava de um tiro, precisava disparar vários. Para que isso, né? Ou seja, você consegue compreender que há uma legalidade naquele corpo. E há, de fato. E há, né? Não é porque a gente morreu que aquilo que é a gente de fato não tem o seu devido, sabe, o seu devido conhecimento perpetuado ainda. Porque foi com o corpo que eu tive relações, foi com o corpo que eu sabe, que eu me encontrei. É pelo meu corpo que as pessoas me conhecem, é no meu corpo que está a minha liberdade, entendeu? Eu faço com ele o que eu quero e bem entendo. E quando você perde o total controle sobre ele, né? Essa é uma discussão que me parece, na revolta da Clarice, uma discussão que não precisa ser discutida. Merece ponto final.
Então, você veja como é uma coisa completamente reflexiva, né? Então, o poema nos trouxe até aqui, até essa reflexão. A partir da descoberta de que este poema é prosaico, ele é uma prosa, eu não preciso dos artifícios gramaticais da língua culta, né, e aplicada para entender que aqui pode e é, para mim, um diálogo. A partir disso, eu consigo correlacionar com outros diálogos, inclusive de uma poetisa brilhante como a Clarice, e, e veja bem como é o poema e as suas descobertas, né? Eu consigo refletir muito mais aquilo que está no meu horizonte, que é esta folha de papel que está contido no poema. Eu posso buscar, né, lembranças, textos, e eu consigo correlacionar e fazer É questões como, reflexivas. é como você comentou lá no primeiro vídeo, que você leu o poema, acho que foi do Drummond, que só conhecendo mais sobre a vida do autor, você poderia interpretar melhor aquele poema. Cada poema, às vezes, você precisa conhecer um pouco melhor do autor para saber o que ele está querendo dizer de fato. Exatamente, perfeito. Justamente isso. Justamente isso. Conhecer, conhecer a figura, o eu daquele poema, porque assim, o eu lírico do poema, dentro da minha concepção, dentro daquilo que me é possível, que é a leitura, já que eu não tenho acesso ao poeta que escreveu, aqui está o eu lírico. E o eu lírico despertence a quem escreveu. Não existe mais relação de pertencimento. Eu costumo dizer que quando você escreve um poema, aquilo não é mais seu. Não é mais seu. Não dá para ser mais seu. Se eu escrever um poema que você lê e gostar e achar o máximo, poxa, eu não consegui, eu não vou conseguir jamais acessar esse sentimento de prazer que você teve. Agora, eu posso escrever um poema e você detestar, que coisa chata. Ou, nossa, isso me doeu bastante. Como acontece comigo, para contar uma experiência minha, por exemplo, eu escrevo poemas e, na grande maioria das vezes, os poemas são é, absurdamente cotidianos, né? Eu só escrevo sobre o cotidiano. Como o Drummond falava, um poeta de alma e ofício. Eu não consigo escrever sobre questões que diferem sabe, do que é tangível, da matéria, dos encontros, dos acontecimentos, das contingências. E eu escrevo, às vezes, umas coisas assim absurdamente naturais do dia a dia, aquilo que passou ali e tal, despercebido pelos demais e por mim não. E as pessoas às vezes me respondem, eu escrevo muito em rede social, gente. As pessoas me respondem bastante, né? Nossa, que coisa triste. Nossa, que poema melancólico. Nossa, poxa, eu senti daqui. Aí eu fico na minha cabeça, vale o quê? Eu escrevi sobre uma mesa que eu vi velha e tal, não sei o quê. É porque são os artifícios do poema, é exatamente o leitor, o artifício principal do poema é o leitor, não é o poeta que escreveu. Aí você pode dizer, ah, mas isso é uma relação de causa e efeito. Porque se o poeta não escreve, como é que o mais importante é o leitor? Poxa, se ele não escreve, o que eu sei do que não escreve? Aquele sujeito não escreve poemas. Ponto final. Eu posso ser um leitor de poesia e conhecer um sujeito que escreve romance e ter conhecimento de que ele não escreve poemas. Ou eu posso, como eu conheço meus amigos, todos eles, obviamente, por isso que são meus amigos, e eu sei quem escreve e quem não escreve. Está em mim. O poema está em mim. É, a compreensão, a vontade de ler, porque o poema não é só o que está escrito, não é só a pena, não é só a caneta, o lápis. Não, o poema está na sua cabeça, no seu dia a dia, nas suas interpretações diárias, no canto que você canta, na alegria que você tem, na tristeza e tal. Você pode fazer disso poesia. Mas quem fez fui eu, sim, quem fez foi você, mas quem vai ler, quem vai sentir, quem vai levar para casa, quem vai entregar uma menina que gosta, quem vai fazer daquilo uma canção é quem leu. Se eu posso passar uma vida escrevendo e ninguém tem um conhecimento daquilo. A única coisa que eu fiz foi tirar da minha cabeça e pôr no papel. Ou eu posso passar uma vida sendo poeta sem nunca ter escrito poema. Porque a vida é isso, né? Também nada é realizável assim dentro
de um curto espaço que é essa existência. Então, tudo é possível. Eu, por exemplo, ao ler esse poema, não acho que seja um poema como os outros que eu li. E a gente discutiu sobre o mesmo poeta, sobre o mesmo autor. É uma coisa diferente. Aqui é uma coisa diferente. Entende? Tem personalidade que não necessariamente está se comunicando com o próprio eu lírico do autor que está escrevendo, do poeta. E eu, ao ler, não senti um eu lírico tão forte. O que eu senti foi uma profunda capacidade de dialogar dentro de uma matéria muito diferente dos outros poemas que eu li dele, que é prosaico. Aqui é prosaico. Por mais que esteja contando sobre Sócrates, que é o cara, não sei o quê, é o grande filósofo, o título do texto é esse, sei que nada sei, mas é prosaico, porque aqui a linguagem é fácil, compreensiva e direta. Então tem a personalidade do sujeito que o poeta pensou para escrever acerca. Com certeza o poeta pensou no Sócrates, conhece o Sócrates, entendeu? Conhece a filosofia do cara. E aqui está muito brevemente escrito essa relação. E a gente consegue fazer outras correlações, como eu venho dizendo ao longo desses vídeos, com a nossa capacidade inesgotável de refletir. Tanto que já foi dito sobre a Clarice aqui, foi compreensível entender alguns pontos de vista que eu imaginei que o poeta estava fazendo no momento que estava escrevendo, que é isso, gente. Então, o poema nem sempre precisa ser sobre uma rima, ele nem sempre precisa ter coisas que destoam da realidade, como palavras que ninguém nunca pronuncia. Se você lê poesia, tem muitos poemas que os poetas escrevem palavras que ninguém pronuncia no dia a dia, né? Ou seja, isto não é prosaico, né? O que é prosaico? Prosaico é a realidade, é o dia a dia, é aquilo que está acontecendo. Prosaico significa isso. Quando eu leio um poema do Olavo Bilac, jamais na minha vida eu vi alguém falando a palavra daquela, Augusto dos Anjos, por exemplo, tem palavras dificílimas, né? Que tem significados dificílimos, que nem Drummond também, né? Que escreve, chama a lua de lua diurética. O que diabo é isso? Uma lua diurética, uma lua que derrete, né? Isso, linguisticamente falando, é prosaico, porque é a lua, mas o diurético não é, entendeu? Mas, assim, essa é o menos importante. Agora, a lua diurética, aquilo que derrete, uma lua derretendo, isso faz parte de um campo subjetivo e abstrato que só o sujeito criativo tem capacidade de imaginar, entendeu? Se eu falar para ti que a lua ela derrete, escrever um poema sobre isso, se você não tiver uma capacidade e uma entrada de valor abstrato e subjetivo forte e ativo, você não vai conseguir imaginar uma lua derretendo nesse verso, a lua diurética. Não. É uma lua acrescentada de uma palavra que eu não conheço no dia a dia, diurética. O prosaico aqui contigo, ele tem uma facilidade de te envolver e de te explicar, por exemplo. O Augusto dos Anjos, ele não é líquido, sabe? Ele não é fácil de deslizar. Ele começa, tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Olha que coisa horrível, né? Isso não é prosaico. É belo, é maravilhoso. Augusto dos Anjos é o cara. Mas dentro da perspectiva dessa explicação, desse poema que a gente tem em mãos, é completamente diferente, entende? Olha, ele diz: não sei, quero saber, amo saber, mas não sei. O que não sei, amo. O que sei, duvido. Só sei que nada sei. Parece quase um repente, né, de cultura popular, porque é prosaico, tá entendendo? As relações que a gente faz, a gente consegue entender, por mais que o poema aqui seja uma prosa de, de difícil, sei lá, digamos, concentração, porque ele tá o tempo todo dizendo que sabe, que não sabe, que quer saber, mas que tem medo, não sei o quê. Mas você compreende, não é? Então, essa diferença entre a poesia prosaica e entre a poesia oficial, por assim dizer, é muito vasta. E é interessante a gente deixar claro quando a gente vê um poema que destoa do outro. Isso é importante, porque a gente está falando de poesia. E a gente quer entender o que é isso, né?
como isso funciona. Se é possível eu fazer poesia sem escrever, é possível. É possível. É possível você fazer poesia, escrever poema, sem nunca escrever num papel. Ou num teclado, sei lá. Isso é muito bacana. A Maria Bethânia, ela sempre diz que ela procura viver em estado de poesia. Viver em estado de poesia é isso. E a gente já vive, o dia a dia da gente é poético, é prosaico. Pronto. Isso é incrível. Você entender agora, neste vídeo que eu estou lhe explicando, você entender que para eu ser poeta, eu não preciso necessariamente escrever no papel ou digitar no computador. Porque eu posso fazer das minhas experiências de vida coisas poéticas. E elas já são. Você pegar o Manuel de Barros, escrever uma coisa sobre o avô dele, que estava sempre ali, no quintal, atrás de passarinhos, atrás de andorinhas. Sempre queria tomar um café, adorava falar de tristeza. O Manuel de Barros fala do avô dele com essas temáticas. Isso é observação. O que é onde está a poesia aí? Onde está o conteúdo poético, para ser melhor compreendido? O conteúdo poético está na experiência daquele que está agindo. O interlocutor, que é o poeta, ele está ali observando a poesia em movimento. Quem é que está fazendo poesia no final das contas? Se não for um mais que outro, é os dois juntos. Então, nesse poema específico, eu queria deixar mais claro a diferença entre o ser poético, que é o prosaico, que é aquele do dia a dia, do cotidiano, o poeta da cidade, sabe? O bêbado, o mendigo, sabe? Aquele sujeito que tá sempre ali na praça, conversando com a garotada, não sei o quê. Esse cara é um poeta. A gente tem poetas maravilhosos que fazem sentido dentro dessa constelação que eu tô criando aqui. O Mário Gomes, que era um poeta fortalezense, que vivia nas ruas, tal, não sei o quê, escrevia versos. Era um poeta do dia a dia, eu já encontrei com ele, o conheci. Então, é, é muito importante a gente deixar um pouco de lado, de vez em quando, esse valor catedrático que a gente dá às coisas, sobretudo em relação a essas artes mais aristocráticas, né? Porque, querendo ou não, a poesia, a literatura, a música, são coisas de cultura aristocrática, né? Eu não diria de essência aristocrática, mas compilada dentro de uma cultura aristocrática, consumida pelos melhores, consumida pelos bons. E a gente vê isso até hoje nos espaços que a mídia dá, fazendo uma transvalorização, né, que é aquele conceito lá do Nietzsche. Você pega uma coisa que nasceu na cultura, digamos, dos plebeus, foram criados pelos marginalizados, as músicas de melhor qualidade, a poesia. Gregório de Matos, por exemplo, um grande poeta português, que era conhecido como Boca do Inferno, porque não segurava a língua e falava muito mal, em verso, versando sobre as pessoas, e era profundamente marginalizado, hoje em dia estudado pela Academia Portuguesa, e sobretudo brasileira também, é considerado um grande poeta. Era aquele sujeito marginalizado, etc., prosaico, né? Que não era aceito por uma cátedra. E é importante a gente dizer que não é só catedrático que tem valor energético naquilo que se dispõe a fazer. Machado de Assis, gente, até hoje nós temos diria, uma dívida histórica com a imagem dele. É um dos maiores escritores de língua portuguesa e de língua universal no mundo. E a gente pode pegar os poetas, e eu estou dando exemplo de poetas prosaicos, que são poetas que são absurdamente catedráticos. O próprio Machado, que se estuda pela literatura do Machado de Assis, hoje em dia, inclusive, resquícios do início do capitalismo no Brasil. Né? Tem um livro chamado Machado de Assis na Periferia do Capitalismo, que é do Roberto Schussmann, eu acho, se eu não me esqueço o nome, que fala sobre a construção de um capitalismo nacional a partir da literatura do machadiano. Isso é... E era um poeta, sabe? O poeta, o escritor prosaico do dia a dia, que pegava as picuinhas das histórias cotidianas e escrevia literatura de altíssima qualidade. Esse negócio da gente dizer que Capitu traiu ou não, isso tá no imaginário popular, né?
tá nas questões primordiais do nosso instinto de, de, de seres humanos vivendo uma sociedade organizada. Os sentimentos que são culturalizados já, a inveja, o ciúme, sabe, o amor, a paixão. No caso do Machado, você pega essa história lá do Dom Casmurro, você pega o ciúme como causa principal da literatura dele. E as pessoas lembram até hoje disso como numa pergunta, né? Traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu? Ou tinha um maluco lá do Bentinho que era absurdamente ciumento, que não conseguia compreender a profundidade do sentimento de amizade, por exemplo, né? Isso é prosaico. A gente vê o Fernando Pessoa, meu Deus, o Fernando Pessoa é absurdamente interessante. Para mim, só perde em poesia pro Drummond. Mas aí vai ter gente que vai me bater, né, por aí. Mas o Fernando Pessoa vivia uma vida absurdamente prosaica, comum, cotidiana, corriqueira. Tinha problemas, bebia muito, morava num cubículo, tinha amigos, frequentava, sei lá, cabarés, ia pra tabacaria, fazia outras coisas cotidianas, não tinha reconhecimento. Em vida não era aquele cara, nossa, Sir Fernando Pessoa, não tinha isso. E hoje é um cara estudado por todo mundo, digamos assim, que tem um pouco de respeito pela língua portuguesa, né? Então, José Lins do Rego, gente, meu Deus. Toda a literatura poética do Machado de Assis, como eu tinha dito, a literatura poética do Jorge Amado, aquele livro Menino Grapiúna, que ele fala dele, da vivência dele, que é incrível. Eu tenho esse livro, inclusive, aqui. Posso mostrar em outra aula, outro vídeo, no caso. Então, tudo isso, toda essa constelação de, de explicações da diferença entre o prosaico, da poesia prosaica e entre a poesia, digamos, oficial, né? Que são os poemas oficiais, aquele poema que já é mais clássico, né? O soneto, com cestilhas e tal. Ele não está representado aqui nesse poema. A poesia clássica tradicional não está representada aqui. Isso é maravilhoso. E a gente vê que também não comporta um exagero típico dos poemas prosaicos, que são aqueles poemas que tratam de questões ultra cotidianas, né? Como a ida a um cabaré no século XIX, sei lá, dos poetas lá daquele período, como a ida à tabacaria no Fernando Pessoa, no poeta que ele escreve, profundamente interessante. As questões da literatura e da poesia do Machado de Assis, o Drummond, que era um poeta prático, né? Que quando escreve sobre. Tem um poema chamado Quadrilha, que ele tá só falando o nome de quem gosta de quem não gosta de quem. Tem um poema dele incrível, chama-se Família, que ele fala da relação dele com a família dele, depois que ele volta para Itabira, que era a terra dele. E ele fala da proximidade que ele não tinha com o pai dele, que existia um rancor, enfim, etc. Uma coisa cotidiana dele. Se você conhece o poeta, você entende tudo e fica, putz, que incrível. E aqui é isto, né? É um poema prosaico que trata acerca de uma personalidade já conhecida pelo autor. Então, o eu lírico do autor aqui, na minha compreensão, como eu disse no início da fala, tá como se o eu lírico tivesse conversando. Primeiro ele diz que não sabe, né? Depois ele diz que quer saber. E depois ele diz que ama saber, mas mesmo assim não sabe. O que não sei, amo. O que sei, duvido. Ele tá conversando, sabe? Eu não diria com ele próprio, porque o eu lírico não tá tão destacado aqui, né? Mas conversando com a teoria do autor que ele tá se baseando para personificar esse texto, né? Parece que ele está falando com a teoria do Sócrates, com a teoria maêutica. Ele está dizendo aqui o tempo todo, não sei, né? Concorda com a teoria. E diz, quero saber. Amo saber, mas não sei, né? Tipo, me ensina. Aí ele vai dizendo, só sei que nada sei, né? Repete que o sujeito do poema personificado disse, que é o próprio Sócrates, e vai dizendo: o que não sei, amo. Ele ama não saber, né? O que sei, duvido. Então há uma confusão aqui, né? Sobre nada eu sei em demasia.
Ele concorda, ele não sabe de nada, e isso de forma muita, né? Não sabe de muitas coisas. E ele diz: a ausência de resposta é minha principal marca. A ausência de resposta é minha principal marca. Nesse verso eu entendo que aqui esse eu lírico ele vira o sujeito da teoria socrática de que as pessoas não sabem e elas têm que se instigar para saber, né? Então, na entonação dele, que é ausência de respostas é a minha principal marca, é quase que eu posso configurar como uma angústia da falta de conhecimento daquilo que ele não conhece de fato, né? Vira até uma coisa redundante, porque ele está dizendo que a marca dele é não saber. Então, isso é de uma liberdade poética absurda, porque eu posso aqui ficar devagueando coisas que podem caber na compreensão de você ou não. E isso é muito massa, porque aqui eu peguei toda uma referência prosaica, eu entendi o Sócrates, eu entendi o resultado do que é esse poema, eu consegui compreender que aqui, mais do que nunca, tem o eu lírico um pouco tímido e o eu ativo dele, sujeito autor, quase ditando uma coisa socrática, que tem muita fundamentação e inteligentíssimo nos versos. Consegui pegar muita coisa aqui, sabe? E essa trajetória do Sócrates em busca de conhecimento inesgotável, né? Porque é o que parece, né? Parece que ele está numa trajetória de conhecer inesgotável, inesgotável, sem se preocupar com o fato de que ele poderia, de fato, não saber nada, ao final das contas. Né? Tanto que o poema entende isso muito bem, e ele diz: tenho interrogações para dar e vender, né? Ou seja, eu tenho pergunta pra caramba. Eu sou o próprio desconhecedor das coisas e quero perguntar, porque só assim eu vou poder saber alguma coisa. Mas ele não vai vender, ele diz no final, né? Mas não vendo, pois tenho compulsão pela pergunta. Ou seja, olha que paradoxo, né? Acaba tem pergunta para dar e para vender, interrogação para dar e para vender, mas não vai dar nem vender isso porque ele é apaixonadíssimo pela questão da pergunta, né? Então, Sócrates falhou aqui, né? A resolução do poema é que Sócrates falhou dentro do eu lírico tímido desse poema prosaico. Tenho paixão delirante pela dúvida e sigo sem saber. Com muito orgulho, né? Parece uma coisa meio de aceitação mesmo, sabe? Eu tenho paixão delirante pela dúvida, é isso mesmo, não vou mais continuar, não. Chega. E sigo sem saber. O resultado final que eu consigo tirar dessa construção poética dentro do que eu conheço da filosofia socrática é que o Sócrates falhou com esse discípulo aqui, porque ele quer seguir sem saber e é isso mesmo. Caio, adorei essa conversa, bastante reflexiva a respeito do saber. E acho que podemos encerrar por hoje. E você vai encerrar a releitura? Isso, como sempre. Toda a vida eu vou encerrar lendo o poema novamente, para que a reflexão continue, mesmo depois que a gente feche as câmeras, feche o celular, o computador, porque isso é o que é o interessante, né? Ficar alguma coisa para depois. Então é isso. Sei que nada sei, né? Não sei, quero saber. Amo saber, mas não sei. O que não sei, amo. O que sei, duvido. Só sei que nada sei. Sobre nada, eu sei em demasia. A ausência de respostas é minha principal marca. Tenho interrogações para dar e vender, mas não vendo, pois tenho compulsão pela pergunta. Tenho paixão delirante pela dúvida e sigo sem saber. Sócrates falhou. Esse poema incrível, prosaico, é do nosso autor, poeta Mardônio Barros. Maravilhoso. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. É isso, pessoal. Até o próximo debate. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos.
Até mais.